Oi, oi, já vamos começar a leitura do livro Tudo o que você quiser é seu, de Neville Goddard. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de audiolivros, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, fala pra gente qual livro você gostaria de ouvir aqui no canal, tá bom? Vamos lá começar a leitura. Tudo o que você quiser é seu. A ficção é definida como uma construção imaginária que é irreal, em oposição à verdade ou realidade. Mas o que é real e o que é imaginário quando, em um sentido espiritual, todas as coisas existentes são imaginárias? Marcos conta a parábola da figueira que, tendo sido amaldiçoada, foi encontrada definhando até as raízes. Prestando atenção para este fato, despertou a imaginação de que disse: Tenho fé em Deus, verdadeiramente vos digo que quem disser a esta montanha seja incorporada e lançada ao mar, e não duvide de seu coração, que o que ele disse vai acontecer, será feito por ele. Portanto, digo a você, o que você deseja, quando você rezar, acredite que você recebeu isso e você receberá. Marcos 11. Aqui está um ato imaginário que não tem suporte na realidade. A árvore não estava murcha na hora que foi amaldiçoada, mas quando eles voltaram no dia seguinte, o ato imaginário tinha sido executado. Então você vê, esta lei não se limita a ser construtiva apenas. Ela pode ser usada para propósitos bons, ruins ou indiferentes. Para tal, não há limitações quanto às possibilidades daquele que reza. Agora, quando você reza, deve mergulhar no sentimento do desejo cumprido, pois a palavra rezar significa o movimento em direção à adesão, na ou nas proximidades de Deus. Direcione-se para o pedido atendido e aceite este estado invisível como realidade. Então vá ao seu caminho sabendo que o desejo agora é seu. Você fez isso e não será surpreendido quando vier a acontecer. Quando pela primeira vez você praticar essa técnica, será surpreendido quando isso acontecer, mas quando você aprender a aceitar completamente o estado assumido, você saberá que não tem que fazer nada para que isso venha a passar, assim como o pressuposto contém seu próprio plano de cumprimento. Você vai saber que este mundo é imaginário e que uma suposição com nenhum objeto externo para apoiar a sua verdade vai se concretizar em fato quando sua verdade é mantida. Se um ato imaginário produz um fato externo para apoiá-lo, então não é este mundo essencialmente imaginado? Se você se atreve a presumir o que a sua razão e sentidos negam e caminha fiel à sua suposição, acreditando na sua realidade e seu efeito correspondente é produzido, poderia este mundo aparentemente sólido e real não ser nada diferente do imaginário? Tudo é imaginado, pois tudo és Deus, tudo imaginação. Deus existe em você e você nele. O mundo é tudo o que você imaginou que fosse, mesmo que não se lembre de quando ou como você fez isso. Você pode alimentar a violência da mente e não esperar a violência no mundo. Embora as redes vão negar isso, um amigo no estúdio da TV da NBC TV me disse que quando era oficial que Kennedy estava morto, ele recebeu uma ordem de Nova York que nos próximos 4 dias nenhum filme violento deveria ser exibido. Ele disse que um pandemônio se estabeleceu no estúdio, conforme eles recorreram aos seus arquivos, tentando encontrar filmes não violentos para cobrir os 4 dias. Para a sorte deles, na maioria das vezes estava sendo transmitida uma cobertura enorme do funeral na cidade de Nova York. Um cavalheiro recentemente entrevistado na televisão disse que o Sr. Kennedy estava sempre falando sobre ser assassinado, que quando os tiros foram disparados, ele instantaneamente sabia que Kennedy estava morto. Você não pode entreter os pensamentos de ser assassinado sem experimentá-los. Sabe-se lá, sem ser visto por olhos mortais, estava pisando no largar.
influenciando a mente do jovem rapaz. Não permita que ninguém atue como intermediário entre você e Deus, pois Ele está dentro de você. Deus nunca está longe ou até mesmo perto, pois proximidade implica uma separação. Como pode estar perto de Deus quando Ele se tornou ciente de ser você? No momento que Ele concedeu seu Espírito sobre você, Ele te deu sua consciência, que você pode, através dessa consciência, entender o presente que lhe foi dado. Deus me deu o dom do nascimento e da paternidade. Sem o dom do seu Espírito, eu não conseguiria entender os dons que tenho seguido. Como eu poderia interpretar o dom da crença ou ser despertado ao longo sono se ele, que interpreta todas as coisas, não tivesse me transformado primeiro? Quando o mordomo e o padeiro do faraó sonhavam, eles falavam para um escravo dizendo: tínhamos um sonho. José replicou: a interpretação não pertence a Deus? Diga-me o sonho. Agora pergunto a você, José, não diz aqui que ele é Deus? O livro de Gênesis começa: no princípio, Deus, e termina em um caixão no Egito. Quem está no caixão? José? Então, no início, Deus. Como José é colocado em um caixão no Egito? Agora, tendo dito que a interpretação permanece a Deus, José então interpretou seus sonhos. 2 anos mais tarde, ele interpretou o sonho do faraó e aconteceu conforme ele disse que aconteceria. Se essa história é verdadeira, não é o Espírito de Deus sobre os homens? Sim, porque Deus se tornou, na verdade, como você, que você pode ser como ele é. Aceite isso literalmente, pois é verdade. A imaginação verdadeiramente cria do nada. Os pensamentos invocam uma coisa que não é vista, como se isso acontecesse. Isso é realizado por um conceito imaginário tocado pelo sentimento. Ouvir o sucesso do outro e sentir sua alegria constrói uma estrutura que irá se projetar pela tela do espaço. Ao chamar a realidade de projeção, alguém pode esperar que foi criada a partir do exterior. Mas o que aconteceu quando tinha que acontecer conforme aconteceu? Pois não existem acidentes. Na última noite, Kennedy poderia ter usado outras saídas, mas ele teve que usar a que usou, pois há um tempo para cada ato imaginário se projetar, assim como há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo para rir e um tempo para chorar. Em Macbeth, de Shakespeare, ele descreveu este mundo como uma história contada por um idiota, cheio de som e fúria, não significando nada. Todos perceberam que as ambições estão cheias de som e fúria, significando nada para a peça de verdade acontece sem ser vista pelo olho mortal e sem ser ouvida pelo ouvido mortal. O drama da vida se desenrola de dentro, pois Deus, o Pai, está moldando você à sua semelhança. Então coloque sua esperança totalmente sobre esta graça, este dom que Deus dá de si mesmo para você, conforme Ele desenrola sua imagem em você. Tudo o mais não é nada mais do que o som da fúria sem significar nada. A filha de Stalin escreveu sobre a vida na Rússia e a morte do pai. Disse que um derrame paralisou um lado do corpo dele. Embora os olhos estivessem abertos, ela duvidava que ele visse alguém na sala. No entanto, a expressão no seu rosto era de extremo ódio. Um braço se estendeu como se xingando o que ele via. Ninguém vai saber o que Stalin estava vendo. Ninguém conhece os pensamentos de um homem, além do espírito do homem que está nele. As pessoas podem apenas especular. Talvez, naquele momento fugaz, ele visse seu sonho de vida desmoronando em cinzas e amaldiçoou a visão. Agora, os olhos de milhões, Stalin era considerado um homem muito sábio. Mas a Bíblia descreve uma mente assim como tola, dizendo: o tolo diz em seu coração que Deus não existe. Mostre-me um homem que acredita que Deus não existe e, embora ele possa ter muitos diplomas e possa ser considerado uma pessoa muito sábia, ele é o tolo dos tolos. A Bíblia não passa a mensagem de que o homem ignorante é tolo, mas só aquele que diz que seu coração que Deus não existe. O mundo de Stalin entrou em colapso conforme as portas se abriram e ele saiu da pequena bolha em que vivia. Seu mundo era real,
até aquele momento, e entretanto, era um mundo de ficção. Tudo aqui vai entrar em colapso. Mas porque este é um mundo fictício, você pode ter tudo o que quiser. Você gostaria de ser conhecido? De cumprir uma grande ambição? De ser famoso aos olhos dos outros? Você pode ter tudo isso se você estiver disposto a assumir que isso já é seu. E apesar da evidência dos seus sentidos e a contradição da sua razão, se você andar e dormir em sua suposição, isso vai se concretizar em fato. E depois que você o experimentou, você partirá deixando tudo para trás. Seu desejo é trazido à existência por um ato imaginário. Ele é sustentado por uma lei imaginária, e quando esse ato imaginário é retirado ou modificado, seu desejo cumprido irá desmoronar e desaparecer. Então afirmo, não há nenhuma ficção. Um amigo me enviou uma cópia da edição de junho da revista Harper, que conta a história do julgamento de um capitão da Força Aérea. Como um projeto de escola, este capitão escreveu um ensaio intitulado Capitão da Lenorte foi submetido à corte marcial, no qual ele declarou o lugar e a hora em que isso aconteceu. Anos depois, enquanto na Força Aérea, o capitão da Lenorte foi julgado, condenado a 1 ano de trabalho duro e exonerado do serviço. O capitão Norte escreveu a sua própria corte marcial e então a cumpriu. Então, o que é ficção? Você pode escrever a sua própria redação sobre o sucesso, se esse é o seu desejo, e na medida em que você se autoconvence de que é verdade, você lhe dará vida no seu mundo. O segredo é imaginar a ponto de se auto-persuadir. Você acredita no que está imaginando? Não existem dois de você. Você é a imaginação. Você não está remodelando uma peça de cerâmica quando você imagina, e sim remodelando a si mesmo. Você está se movendo até seu desejo. Se você persistir até exatamente o que quer ver, fixar sua posição com a cola do sentimento e permanecer nisso, isso será refletido na tela do espaço, assim como o seu mundo atual está refletindo o espaço fixo a partir do qual você o vê. Existem dois mundos, o mundo exterior do efeito e o mundo interior da causa. Esse mundo interior, na profundidade da sua alma, é onde o verdadeiro drama da vida continua. É lá que Deus está dotando a você com o poder da vida. Agora, na alma viva, você está sendo transformado em um espírito vivificante. Naquele dia, você verá este mundo de cima para descobrir que ele está morto e que você é o poder que o anima. Blake disse, abre aspas, onde o homem não está, a natureza é estéril, fecha aspas. Isso é verdade, pois a natureza não pode produzir nada por si só. O homem, uma alma viva, faz com que as coisas apareçam vivas pelo seu poder da animação.